Sagitário, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Não força nada para você, ok? Se você está chegando aqui através da mesma, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Sagitário. Quero convidar você a se inscrever por aqui. Se você puder curtir esse vídeo, hypar esse vídeo, é muito importante para que ele possa chegar a outras pessoas também. E eu quero lembrar você, Sagitário, que as informações sobre os nossos serviços e produtos elas se encontram todas aqui abaixo na descrição desta leitura, ok? Aqui tem informação sobre o nosso curso de tarô, de baralho cigano, nosso guia de banhos energéticos, nossa meditação guiada, áudio, vídeo de reprogramação mental, nosso guia do tarô e muito mais inteiramente para você, ok? Vamos lá então, abrir a sua leitura de hoje com o tarô de Osho. Por favor, espiritualidade da luz, o que Sagitário precisa saber, ouvir nesse momento? O que eles precisam saber, por favor? Ok. 5 de paus. Rainha de paus, energia de vocês, né? Rainha de ouros. 10 de paus. E a temperança, energia de vocês também, né? Olha, aqui tá pedindo, Sagitário, para você diminuir uma certa intensidade que você pode estar para depositar em algo ou em alguém na tua vida, tá? Isso já pode estar acontecendo para alguns de vocês, mas para outros ainda vai acontecer. Porque o 5 de paus, ele envolve geralmente outras pessoas, né? Outras situações, mas ele fala de uma situação que ela chega para você num momento que talvez você não esteja esperando, né? E aí, dentro aqui da tua própria energia, é como se você fosse se jogar de corpo e alma nessa situação, nesse relacionamento, nesse trabalho, nessa oportunidade. E não vejo aqui, Sagitário, que seja o conselho da espiritualidade para você. Por quê? Porque aqui está pedindo para você observar melhor o que está chegando, o que está sendo ofertado, e como é que isso está vindo até você? Porque o 5 de paus, ele já chega do nada, né? Ele já chega meio que com tudo na tua vida. Então aqui é uma oportunidade que chega, né, do nada, é alguém que aparece do nada. É algo aqui que assim, talvez você não esteja esperando, só que é algo que tem a ver com você. É algo que te agrada, é algo que é a tua cara, né? E aí a tendência a você aceitar isso de primeira, se jogar nisso de corpo e alma é muito grande, entende? Só que aqui tem algo que não é tão positivo assim, por quê? Porque o 5 de paus, ele leva ao 10 de paus. Então tem uma situação aqui que você pode assumir compromisso, responsabilidade, que você pode realmente se jogar de corpo e alma, como eles falaram aqui, mas depois você perceber que não era exatamente tudo isso que parecia ser no começo. Porque no 5 de paus aqui nesse deck, principalmente, ele pode até trazer uma certa leveza, né? Mas no 10 de paus as coisas pesam. Porque você vê o quadro completo da situação que chegou pelo 5 de paus para você. Só que se você parar e você observar a temperança, né, e a rainha de ouros aqui na sua leitura, que é diferente, por exemplo, dessa rainha de paus que vai com tudo, né, para cima das coisas, você consegue ver esse lado a tempo, antes de você se entregar, antes de você se misturar. Tá vendo que aqui, olha só, você está preso, né, presa nessa situação? Sendo que antes, né, quando ela chegou, ó, parecia que você ficaria livre, leve, solto, tranquilo, tranquila, sendo que não é muito bem assim, tá? A temperança, a gente sabe que ela vai trazer essa questão que da própria calma, paciência, né, da temperança em si, do significado aí da palavra, né, se você for pesquisar. Então aqui pede para você parar, para você observar, antes de você ter todo esse ímpeto de se entregar aqui para alguém ou para uma situação. Aqui se estamos falando, Sagitário, para você, de relacionamento, né? Principalmente afetivo, amoroso, tem alguém aqui assim que pode chegar com tudo, né? E aí depois você vê que com esse tudo que essa pessoa chegou, que no começo era bom, tem outras coisas, né? Tem outros tudo aí também, que de alguma forma você não viu. Só que aí você já está tão envolvido, né? Por isso que aqui eu falei da questão das amarras, né? Você já está tão envolvido na questão que fica difícil de você sair. Se aqui é um trabalho, por exemplo, você já assinou o contrato, já assinaram a sua carteira, né? Você já foi aprovado, você já está trabalhando, e depois que você vai ver o que realmente englobava também esse trabalho que você entrou nele aqui sem no começo procurar saber muito bem o que era. Ó, 4 de copas aqui, a todo momento eles estão pedindo para você parar, né? Para você parar, para você observar.
As de ouros, aqui tem uma oportunidade para você. E essa oportunidade, ela dá a entender que existe um crescimento na mesma. E até pode haver, só que é um crescimento que é um pouco complicado de acontecer. E aí, essa leitura é uma leitura geral e eu não sei qual é a tua realidade. A pergunta que fica aqui que eles estão falando é, você está disposta, disposto a assumir esse 10 de paus na tua vida? Para ter, por exemplo, esse crescimento aqui? Aqui, sei lá, a relação que eles falaram é como se eles mostrassem o quê? Que futuramente você pode até casar com essa pessoa, mas é uma pessoa que, assim, ela é bem problemática. E aí, você está disposto, disposta, a ficar com essa pessoa problemática para que futuramente você possa ter um casamento com a mesma? E aí depende, do que são essas coisas aqui problemáticas que essa pessoa teria, ou mesmo numa questão de trabalho, entende? Então eu estou entendendo aqui também, Sagitário, que essa leitura, ela está falando para você parar e observar para que você, na tua realidade, de acordo com o que que está chegando aqui para você, se você quer ou não lidar com isso, se você está ou não disposto a lidar, porque alguns aqui pode ser que você esteja, porque de fato aí está a oportunidade que você queria, outros você não quer. Você não está disposto, disposta a lidar com tudo que isso traz. Mesmo que você pare, como eles estão aconselhando aqui, e veja isso e descubra, antecipadamente, antes de você se jogar de corpo e alma nessa situação. O que é o 10 de paus aqui? O que eles não estão vendo sobre essa situação? 2 de copas. E 7 de copas. Isso chega, Sagitário, de uma maneira muito boa, muito bonita, muito bela, muito apresentável, muito compatível com você. Que é o que o 2 de copas aqui, ele fala, Se é uma pessoa, é como se você olhasse, nossa, é a pessoa da minha vida. É, minha alma gêmea, sei lá o quê, entende? Sendo que assim, até pode ser, realmente, Mas tem muita coisa que você não sabe. 7 de copas. Você sabe qual que é a questão da sua leitura aqui? O que está chegando aqui para você, ou que já chegou, é muito compatível com você. Só que existe um lado que você não vê. E aí, o 7 de copas aqui, o que ele está falando? Aqui você tem algum ideal, você idealizou essa questão que ela está chegando para você. E dentro do ideal que você criou, ou da imagem que você criou de como isso é, de como isso chegaria, não está englobado isso aqui, que é o restante que vem acompanhado daquilo que você idealizou. Aqui é como se você tivesse visto só o lado luz, da questão. O lado sombra você não viu. Então, assim, a pessoa é muito amorosa, carinhosa, não sei mais o quê, mas a pessoa também é muito cabeça dura, muito teimosa, muito estourada. E aí, dentro da pergunta que eles deixaram aqui, você, aí do outro lado, você, de fato, quer lidar com esse outro lado também dessa pessoa? A sua leitura, Sagitário, não é sobre positivo nem sobre negativo. A sua leitura é sobre você, ou melhor, o que você aceita e o que você não aceita. E aí, você não sabe, esse outro lado aqui da moeda. Por isso que o conselho da leitura é você parar e você observar. Porque quando você descobrir a totalidade da questão, sendo que aqui como está chegando, para você está chegando só com uma parte, quando você descobre o total, você, dentro da tua realidade, vai ter a capacidade de escolher se você aceita ou não a totalidade do que está chegando aí para você. Aqui se é um trabalho, o trabalho que é o salário que eu pedi. Mas eu não sei, eu não sabia, não estava sabendo que eu terei que trabalhar 20 horas por dia. Entende? Sendo que dentro do que eu idealizei, que estava compatível comigo, eu trabalharia 5 horas por dia. Tem algo aqui que você não vê. Mas por quê? Porque você já tem essa intensidade. Você já tem essa entrega. Aqui é tudo ou nada, 4 de espadas. Pare e observe. Como que essa questão está chegando para eles aqui? O que é o 5 de paus? Contudo, cavaleiro de espadas. Realmente algo que chega assim de forma avassaladora. Só que pede, o mestre, carta especial do tarô de Osho, pede que você tenha sabedoria, consciência para trabalhar em você a percepção do que está chegando dentro de um quadro completo.
Aqui se é uma pessoa, ó, Cavaleiro de Copas, né? Se é uma pessoa que a nível de relacionamento, de amizade, é como se essa pessoa ela chegasse na sua vida de forma avassaladora, querendo assim com você em uma semana, o que se desenrolaria dentro de 6 meses, dentro de um ano. Ah, eu já quero namorar, casar, morar com você. Sendo que assim, não tem problema, né, em relação a isso, porque cada caso é um caso. Realmente tem pessoas, né, que elas vão se conectar de uma maneira assim incrível, né? Como é o caso aí de conexões de almas, né, e etc. Mas tem o outro lado aqui também dessas conexões aí, né? De todo o lado incrível dessa pessoa que você não tá vendo. Olha isso, pessoal, 2 de copas, né? Aqui a espiritualidade hoje ela quer confirmar tudo. Você vê que eu tô mostrando aqui pra você o 2 de copas na mesa e o 2 de copas aqui no fundo. Vamos ver o que mais aqui, então, Sagitário, com o tarô, o Vintage Tarô. Que mais? Roda da Fortuna. Aqui tem um aprendizado para você, Sagitário, Rainha de Copas, ó, e 2 de ouros. O aprendizado aqui é você, de fato, ponderar as coisas e esperar um pouco antes que você escolha determinadas coisas e antes que você entre de cabeça em determinadas situações da sua vida. Porque aqui ou você é, ou você já foi uma pessoa muito intensa, né? Muito 8 ou 800 aqui. Não é nem 8 ou 80, né? É 8 ou 800 aqui. E aqui que eles estão falando, olha, veja os 2 lados da situação. 2 de ouros. Pare, espere. A Rainha de Copas ela é também observadora. Porque algo vem pra você, né? Chegar vai chegar. Roda da Fortuna aqui. Só que vem como um aprendizado. E pra você saber também se você quer ou não, né? Como eles falaram aqui. Ó, 10 de espadas. Isso chega de uma maneira muito leve, mas tem um lado que é pesado, é o que eles estão falando aqui, né? Que é o lado desse 10 de espadas com esse 10 de paus aqui. E aí, esse lado que é pesado, você que vai decidir se você vai saber, se você vai querer ou não lidar com ele. Só que como que você vai poder decidir isso se você não sabe o que é? Por isso, do parado, esperado, observar antes de você decidir. Para que você não veja no meio do furacão, né, depois que você já entrou no mesmo, o lado pesado aqui da situação. Que mais? 6 de paus. Ó, e um as de paus. Aqui você vai conseguir ver, tá? Essa questão que eles falaram antes de você entrar aí no meio da mesma. Porque se você vai ou não entrar com você. Ó, a força. E alguns você vai ver que assim, eu vou encarar. Eu tenho capacidade, né, a força, para dar conta do recado aqui e lidar tanto com o lado luz quanto com o lado sombra dessa questão, que é o que, afinal de contas, a temperança ela fala, né? Aqui você tem, olha, o yin e o yang, que é a integração da luz e da sombra. E aí você consegue lidar com as duas. Então, alguns aqui, você que tem essa consciência, né, esse conhecimento, e principalmente você que tem aqui o autoconhecimento, porque através do autoconhecimento que você vai saber se você consegue ou não lidar com algo, né? Você vai poder decidir de uma maneira muito mais consciente. Mas alguns aqui eu vejo que assim, ó, o 10 de paus aqui, né, que estava na mesa. Você vai entender, você tem a capacidade para lidar, a habilidade, as virtudes, né, para dar conta do recado aqui. E é para alguns aqui, realmente, nós estamos falando de um relacionamento afetivo amoroso. Então, a pessoa é muito boa, muito bacana, mas a pessoa tem também, ó, um lado dela aí que não é tão bom assim. Mas eu escolho, né, você aí, dentro aqui de quem vai escolher dessa forma, vai ter esse entendimento, eu escolho lidar com os 2 lados dessa pessoa, porque eu tenho capacidade para isso, conhecimento, coragem, né, eu confio no meu taco e eu dou conta do recado aqui. E eu não vou deixar que isso me prenda, porque você também, Sagitário, que vai aqui escolher, né, abraçar todos os aspectos do que está chegando aqui para você, é importante que você também, nesse envolvimento, você saiba separar o que é seu e o que é aqui do outro, ou o que é desse lugar, dessa dinâmica, dessa empresa que você está entrando aqui. Por quê? Porque o 10 de paus é uma mistura de energia, né? Onde você, mesmo talvez tendo o conhecimento e a capacidade que você reconhece em você, você pode se prejudicar. Então aqui saiba também separar, isso aqui é meu, isso aqui é de fulano, ciclano, beltrano. Ok?
Qual que é o conselho aqui para quem vai abraçar essa oportunidade? O pendurado, exatamente. Por quê? Porque o pendurado ele é a consciência, ó, e 9 de ouros. Aqui é você trabalhar a sua independência, tá? Porque existe uma probabilidade de você se tornar parcialmente dependente de uma situação ou de alguém. Então aqui é você trabalhar a sua consciência e saber o que é seu e o que é do outro. Exatamente o que a espiritualidade ela havia falado. Porque o pendurado é quando, assim, eu até posso lidar, né, com a luz e com a sombra, mas eu sei que tem coisa que não é minha. Então eu não vou abraçar aquilo que não é meu. Eu vou permanecer na minha zona de segurança, na minha zona de estabilidade, no contexto de, ó, eu lido com o que tem a ver comigo, com o que não tem a ver a pessoa aqui que lide, mesmo eu podendo ajudá-la. Eu não vou pegar algo que não é meu, não vou me misturar nesse ponto de me perder, né? Porque aqui tem algo que é muito envolvente, né? Tem algo que é realmente a tua cara, algo que tem a sua energia. Veja a leitura de Escorpião, tá? Se você sentir no teu coração aí, se você estiver forte no teu mapa, porque o título era esse. Isso é a tua cara. Mas era algo desafiador também. Então pode ser que você está lidando com alguém aqui de Escorpião, ou, né, a leitura ela vai complementar a sua leitura. Escorpião sai na sexta, vocês saem no sábado, né? Então já vai ter saído aí quando você estiver vendo a sua leitura, ok? Vamos saber, Sagitário, o conselho final aqui pra você. Já veio, ó, sucesso. Então aqui, independente da escolha que você vai fazer, é a escolha certa pra você, dentro da sua situação. Você vai aceitar, não vai, né? Cada um aí com a sua vida e com a sua realidade, mas aqui fala que você vai fazer a escolha certa. Então, o que você tá para escolher é isso mesmo, certo? E é isso também, Sagitário, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura.